Olá! Na aula de hoje nós vamos ver alguns dos principais gráficos estatísticos. Nesta aula nós vamos utilizar as tabelas de frequência vistas na última aula. Então vamos lá? Bem, um gráfico estatístico é uma forma que nós temos de apresentação dos dados e o seu objetivo é produzir no investigador, no público em geral, uma impressão mais viva e clara do fenômeno que está sendo estudado. Nesta aula, nós vamos ver os gráficos para as variáveis qualitativas e para as variáveis quantitativas. Para as variáveis qualitativas, nós vamos ver os gráficos de barras e o de setores, enquanto que para as variáveis quantitativas, nós vamos ver os gráficos de dispersão e o histograma. Nós vamos iniciar falando dos gráficos para as variáveis qualitativas. Para isso, nós vamos utilizar o exemplo visto na última aula, no qual nós construímos a distribuição de frequências para a variável grau de instrução, que é dada por essa tabelinha que está aqui. Então, primeiramente, nós vamos construir o gráfico de setores. Para isso, nós vamos precisar acrescentar nesta tabela uma coluna correspondente aos ângulos de cada uma das categorias da nossa variável. No gráfico de setores, a circunferência completa corresponde ao total de indivíduos na nossa amostra. Então, nós fazemos uma regra de 3 para encontrar o ângulo correspondente a cada uma das frequências absolutas da nossa variável. Por exemplo, aqui nós temos que o total da nossa amostra de 10 indivíduos corresponde ao total da nossa circunferência, que tem 360 graus. Então, quantos graus corresponde aos 3 indivíduos do ensino fundamental aqui, por exemplo? Então, fazendo uma regra de 3 simples, nós encontramos que o ensino fundamental corresponde a 108 graus da nossa circunferência. Repetindo o processo para os outros valores aqui da nossa variável, nós encontramos os ângulos correspondentes também ao ensino médio, que representa metade dos indivíduos da nossa amostra e também representa metade da nossa circunferência, e também para o ensino superior, para o qual nós encontramos um ângulo de 72 graus. E a nossa circunferência fica dessa forma aqui. Esse é o gráfico de setores para a variável grau de instrução. O ensino médio, que é metade da nossa amostra, corresponde a metade dessa circunferência, ou seja, 50% dos nossos dados. O ensino fundamental corresponde a 30% dos nossos dados e o ensino superior, 20% dos nossos dados. Então, é usual no gráfico de setores nós colocarmos aqui entre parênteses ao lado de cada uma das categorias da nossa variável a frequência relativa em porcentagem, para indicar quantos por cento que esse valor corresponde no total da minha amostra. E também sempre é importante colocar o título do gráfico, tá? Nome, número da figura, o nome do gráfico e para qual variável foi construído esse gráfico. Lembrando também que a divisão do todo aqui da nossa circunferência nessas 3 partes aqui, que são as 3 categorias da nossa variável, foram realizadas com base naqueles ângulos ali que nós encontramos anteriormente. Foi dessa forma que a gente conseguiu definir qual parte corresponde a qual categoria da nossa variável. Agora, nós vamos construir o gráfico de barras. O gráfico de barras consiste num gráfico deste tipo aqui, onde cada uma dessas colunas, que devem estar distanciadas umas das outras aqui, corresponde a uma categoria da nossa variável. Como a nossa variável ela tem 3 categorias, fundamental, médio e superior, nós temos 3 colunas, uma coluna para cada uma das suas categorias. É usual colocar a variável no eixo aqui das abscissas e no eixo das ordenadas, que seria a altura de cada uma dessas colunas,
é usual colocar a frequência absoluta ou a frequência relativa. Nesse caso, foi colocada as frequências absolutas. Então, por exemplo, para o ensino fundamental, a frequência absoluta era igual a 3. Logo, a altura da primeira coluna aqui vai estar na altura do 3. A frequência absoluta do ensino médio era 5, logo a altura dessa coluna é 5. E a frequência absoluta do ensino superior era 2, logo fica aqui na altura do 2, tá? Muito importante também colocar o título desse gráfico, o nome dele, gráfico de barras, e para qual variável esse gráfico está sendo construído. Então, o gráfico de setores e o gráfico de barras são os gráficos usuais para as variáveis qualitativas. Agora nós vamos ver os gráficos para as variáveis quantitativas. Então, iniciando com as variáveis quantitativas discretas, para ilustrar, nós consideramos a variável número de filhos, que foi visto naquele conjunto de 10 indivíduos na aula de número 3, na qual nós vimos a construção das tabelas de frequência, tá? Então, construindo a tabela de frequências para a variável número de filhos, ela fica dessa forma aqui, onde na primeira coluna nós temos os valores da nossa variável, número de filhos. Aqui nós temos as frequências absolutas, que são as contagens de quantas vezes nós observamos cada um desses valores na nossa amostra. Então, por exemplo, aqui nós observamos um indivíduo na amostra com 0 filhos. 4 indivíduos na amostra com 1 filho, 2 indivíduos na amostra com 2 filhos, 1 indivíduo com 3 filhos, 1 indivíduo com 4 e 1 indivíduo com 5 filhos. Somando todas as frequências absolutas, nós devemos ter o total da amostra, que é 10. As frequências relativas foram calculadas fazendo-se a razão das frequências absolutas pelo total da amostra. As frequências absolutas acumuladas foram encontradas acumulando-se as frequências absolutas até cada um dos valores da minha variável. Então, até o 0 eu tenho um indivíduo, até o 1 eu tenho 1 mais 4, que é 5, até 2 filhos eu tenho 1 mais 4 mais 2, que dá 7 indivíduos, e assim por diante. As frequências relativas acumuladas são as frequências relativas acumulando-se os seus valores até cada um dos valores aqui da minha variável, tá? Então, como que eu interpretaria essas frequências aqui? Eu tenho que 8 indivíduos na minha amostra têm até 3 filhos. Ou 80% da minha amostra tem até 3 filhos. E o gráfico de dispersão, tá? Então, para as variáveis quantitativas discretas, nós utilizamos o gráfico de dispersão, que é um gráfico como este aqui, no qual nós colocamos aqui no eixo das abscissas a minha variável, que é número de filhos, e cada um dos valores observados para essa variável na nossa amostra. E no eixo das ordenadas, usualmente colocamos as frequências absolutas da nossa variável. Então, foram observadas uma pessoa com 0 filhos na nossa amostra. Então, a gente marca uma bolinha aqui para o par 0, 1. Foram observadas 4 pessoas com 1 filho na nossa amostra. Então, a gente marca uma bolinha no par 1, 4. E assim por diante, né? O segundo par é 2, 2, 3, 1, 4, 1 e 5, 1. Uma bolinha para cada um dos pares ordenados observados aqui na minha tabela anterior. E esse é o gráfico de dispersão para as variáveis quantitativas discretas. Lembrando-se que o título do gráfico especificando do que se trata esse gráfico e para qual variável foi construído esse gráfico deve ser apresentado aqui logo abaixo do gráfico que nós construímos. Já para as variáveis quantitativas contínuas,
como exemplo, nós vamos utilizar a tabela de frequências que nós já encontramos na aula de número 3 para a variável salário, tá? Então, a variável salário, por ser uma variável quantitativa contínua, que apresenta muitos valores distintos, o ideal é que ela seja classificada dessa forma e sua distribuição de frequência deve ter esses intervalos de classe aqui para que ela resuma as informações da nossa variável, tá? Então, essa tabela já foi encontrada na última aula. Então, agora, para a construção do gráfico para essa variável, nós vamos utilizar essa coluna aqui, que são as densidades de frequência da nossa variável, que é esse H índice I aqui, que é a razão das frequências relativas pelas amplitudes das classes. Ou seja, o HI é dado por essa razão aqui, FI sobre o ΔI. Então, para a variável salário, que é uma variável quantitativa contínua, o gráfico mais adequado é o histograma, tá? E o histograma, ele tem essa cara aqui. É um gráfico onde as colunas devem ser justapostas, ou seja, todas devem estar umas coladas nas outras aqui, pois cada uma dessas colunas representa um intervalo de classe da nossa variável. Então, a primeira classe vai de 4 até 6, a segunda classe vai de 6 até 8, então as colunas devem ser todas coladas umas nas outras, porque a variável é uma variável contínua, tá? No eixo aqui das ordenadas, nós colocamos as densidades de frequência representadas aqui por esse HI. E por que é utilizado esse HI aqui? Porque a área total do histograma deve ser igual a 1. Então, quando a gente considera que as alturas de cada um desses retângulos são iguais às densidades de frequência de cada um desses intervalos de classe, nós estamos fazendo com que a área de cada um desses retângulos seja igual à frequência relativa daquele intervalo de classe. Ou seja, se no histograma nós fizermos a altura desses retângulos como sendo o FI dividido pelo ΔI, ao encontrar a área desse retângulo aqui, que é a altura vezes a base, que nesse caso é ΔI, ao fazer a altura vezes a base, vamos ter FI sobre ΔI vezes o ΔI. E isso vai me resultar numa área igual a FI, que para o primeiro retângulo é igual a 0,2. Se repetirmos para o segundo retângulo, nós vamos ter que a área do segundo retângulo é 0,3, a do terceiro retângulo é 0,4 e a do último retângulo é 0,10. E nesse caso, a área total do histograma fica sendo igual a 1. Então, aqui nós temos um breve resumo dos gráficos que nós vimos na aula de hoje. Para as variáveis qualitativas, nós vimos o gráfico de barras e o gráfico de setores. Para as variáveis quantitativas discretas, nós vimos o gráfico de dispersão. E para as variáveis quantitativas contínuas, nós vimos o histograma. Com isso, encerramos mais uma aula de estatística. Espero que tenham gostado. Até a próxima!